Romanos e a teologia de Paulo. Parte 4. Romanos vista do final do capítulo 4. Daqui nós alcançamos um dos pontos de maior vantagem a partir de onde se vê o restante da carta e seu argumento. Não é muito difícil ver certas questões teológicas que precisam ser levantadas e que podem, em princípio, ser respondidas deste ponto. Elas podem ser itemizadas. A. Como pode este veredicto ser pronunciado apropriadamente sobre um povo que ainda não é de fato completamente renovado e moralmente inteiro? B. O que isto tem a dizer, então, sobre o propósito divino para Israel? C. Quais são as implicações para a vida da Igreja? Assim, é aparentemente fácil ver o que acontece. A. É respondida nos capítulos 5 ao 8. B. Nos capítulos 9 ao 11. C. Nos capítulos 12 ao 16. Tudo isto está tudo muito bom, mas faz justiça à carta por si mesma? A sequência que nós delineamos corresponde, em alguns aspectos, aos termos de Petersen, a sequência narrativa que subjaz a sequência poética da carta, embora isto ainda precise ser discutido. Mas a facilidade com que rabiscamos tais listas nos induz enganosamente a pensar que já solucionamos o problema das necessidades retóricas da carta, que nós automaticamente entendemos sua sequência poética, como se se tratasse, afinal, simplesmente de um tratado teológico abstrato. Se tivéssemos perdido os capítulos 5 ao 16, não é nada claro que necessariamente chegaríamos a tal lista de tópicos como a maneira correta ou apropriada de continuar e completar o argumento. E sem um entendimento melhor destas necessidades retóricas, e da maneira que Paulo as tratou nesta carta especificamente, estamos em base perigosa para deduzir a narrativa teológica subjacente. Aqui nós devemos juntar nosso conhecimento do que Romanos 5 ao 16 realmente contém as várias hipóteses possíveis sobre as necessidades retóricas. Isto poderia tomar bastante espaço, que nós não temos, então eu vou simplificar e propor a hipótese e a estratégia retórica das quais fui convencido ao longo dos anos. O propósito principal de Paulo, penso eu, é demonstrar para uma audiência cristã de maioria gentia que embora seja verdade que as promessas da aliança, e a própria Torá, não possam ser lidas em termos de validade da participação étnica judaica na aliança, e que, portanto, b. Judeus que não acreditaram no Evangelho estão, pelo menos até o momento, se colocando fora da aliança. C. Isto não significa que a Torá era algo ruim, ou que o Deus Criador tenha cortado Israel definitivamente, de modo que a espécie judeu-cristão logo se tornará extinta. A estratégia de Paulo ao argumentar isto é, eu proponho, a seguinte. 1. Nos capítulos 5 ao 8 ele mostra que a restauração completa da humanidade, e do cosmos, foi, em princípio, alcançada, e que aqueles em Cristo são os beneficiários. Isto aconteceu porque todos os privilégios de ser da família de Abraão, o povo escolhido do Deus Criador, foram dados ao Messias, e para aqueles que estão nele, ainda, ao mesmo tempo, a Torá pode ser vindicada mesmo em sua tarefa e função negativa. Esta seção não é uma exposição abstrata do resultado da justificação, se fosse isso, os detalhes de várias passagens, não menos a crucial do capítulo 7, verso 1 ao capítulo 8, verso 11, seria inexplicável. Antes, é o trabalho de base para o apelo vital que está para vir nos capítulos 9 ao 11, que é depois aludida na afirmação muito reveladora de 15, verso 27. Os gentios vieram a compartilhar as bênçãos espirituais de Israel, e portanto têm uma obrigação constante para com judeus étnicos. Que esta linha de pensamento está presente nos capítulos 5 ao 8 é marcantemente confirmada quando Paulo, ao resumir os privilégios de Israel em 9, verso 4, produz uma lista de bênçãos que ele tinha acabado de atribuir a Cristo e seu povo mundial nos capítulos 4 ao 8, filiação, 8, glória, 5, 8, alianças, 4, 8, lei, 7 ao 8, adoração, 5, verso 1 ao 5, 8, promessas, 4, patriarcas, 4. O próprio Messias, 9 horas e 5, é a bênção maior, e é o próprio Messias que agora pertence não apenas a Israel segundo a carne, mas também, e primariamente, à comunidade de todos os que creem no Evangelho, judeu e gentio igualmente. 2. Nos capítulos 9 ao 11, Paulo usa as categorias desenvolvidas nos capítulos 5 ao 8 de modo a expor a fidelidade divina à aliança, a dikaiosine theou. O propósito desta exposição,
Como sugerido anteriormente, é mostrar que a intenção divina era desde o princípio que Israel, segundo a carne, fosse lançado fora para que o mundo pudesse ser redimido. O que aconteceu a Israel não é um acidente. Seu Deus simplesmente perdeu o controle da situação, ou mudou sua mente no meio do plano por causa de sua recalcitrância. Nem é um sinal de que o Deus da aliança tenha obliterado os judeus de seu propósito para sempre. A rejeição de Israel do Evangelho e sua rejeição pelo Deus da aliança devem ser vistos, como a cruz deve ser vista, como a estranha realização do plano divino de lidar com o mal do mundo, e, sendo assim, judeus podem e devem ser bem-vindos de volta à família da aliança a qualquer momento em que eles acreditem no Evangelho, e tal retorno deve ser celebrado como um sinal de ressurreição. Aqui, eu proponho, está a principal força retórica da carta inteira. Romanos 11, versos 11 ao 32, especialmente nos versos 18 e 25, estabelecem o ponto para o qual Paulo esteve se dirigindo por todo o tempo. Vocês, cristãos gentios em Roma, serão tentados a se gloriar sobre os judeus, mas esta tentação deve ser resistida. Sim, eles tropeçaram. Sim, a Torá foi seu tropeço e não sua salvação. Sim, a fidelidade divina à aliança paradoxalmente envolveu que fossem lançados fora para que o mundo pudesse ser reconciliado. 11, verso 15. Mas todas estas coisas, longe de significar que os cristãos gentios são agora o tipo mais verdadeiro de membros da aliança, significam que os cristãos gentios têm uma dívida incalculável para com os judeus, semelhante, de fato, à dívida para com o próprio Messias, o judeu par excellence, cujo ser lançado fora significou reconciliação para o mundo. E aquela dívida deve ser paga em termos de uma missão contínua para o Israel descrente. De fato, a própria missão aos gentios tinha este como um de seus propósitos colaterais. 11, verso 13. Desta forma é que o Evangelho, ou seja, o anúncio de Jesus como Messias judeu e sua morte e ressurreição, se torna o poder do Deus Criador para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também, igualmente, do grego. Desta forma é que a fidelidade deste Deus à aliança se revela nesta mensagem, com base na, e para benefício da, fé. 1, verso 16. Essa visão geral dá, espero eu, o sabor do que está por vir. Agora precisamos nos ater a alguns detalhes.